Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar os gastos das famílias brasileiras com o transporte público e privado. Isso porque uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, encontrou a seguinte conclusão: as famílias brasileiras estão gastando mais com transporte privado e menos com o transporte público no período de 2003 até 2009. Para nos explicar os desdobramentos e as facetas variadas desta pesquisa, o nosso convidado hoje é o Dr. Carlos Henrique Carvalho. Ele é pesquisador do IPEA, a quem dou as boas-vindas aqui ao programa. Muito obrigado. Obrigado. Como é que nós poderíamos explicar, a grosso modo, que as famílias brasileiras estão deixando o transporte público, que, aliás, é ineficiente, não é nada atrativo, e estão caminhando cada vez mais para gastar parte da sua renda com o transporte privado? Sem dúvida nenhuma, a palavra que você usou de atratividade representa bem esse fenômeno, né? Na verdade, o transporte público está perdendo atratividade, enquanto o transporte privado está ganhando atratividade. E isso a gente observou nas duas pesquisas de orçamento familiares realizadas pelo IBGE, que é a POF, né, realizada em 2003 e 2009, onde a gente observou que os gastos das famílias brasileiras, né, em 2009, por exemplo, em transporte urbano, as famílias gastam 5 vezes mais, em média, com transporte privado do que com transporte público, né? E a gente observou também que, à medida que as famílias tem aumento de renda, isso tem ocorrido na última década, né, um aumento de renda das famílias brasileiras. À medida que a renda vai aumentando, as famílias tendem a gastar menos ainda com transporte público e gastar mais que proporcionalmente a esse ganho de renda com transporte privado, justamente em função dessa grande atratividade que o transporte privado, né, exerce aí sobre as famílias brasileiras, né? Nós tivemos no último período, a partir, sobretudo, do governo Lula, um grande estímulo para a ampliação da produção de veículos e também de motocicletas no Brasil. Nós sabemos que em muitas regiões do país, especialmente no Nordeste, no interior, as motos hoje ganharam uma característica quase que massiva. Você acredita que esse elemento tenha sido o fator fundamental para que houvesse esse perfil que vocês encontraram, ou também o fato do transporte público não ter crescido, né, em atendimento, em qualidade, de forma adequada às demandas legítimas da população? Sem dúvida nenhuma, isso é uma conjunção de fatores, né? Do ponto de vista da oferta, né, sem dúvida, houve um aumento expressivo da capacidade instalada hoje das fábricas de automóvel e motocicleta no Brasil, principalmente nos últimos 15 anos, com estímulo, né? O Brasil teve uma política forte para atrair as grandes montadoras do mundo e aumentou bastante a capacidade aqui de produção, né? Pra você ter uma ideia, na última década, as motocicletas, a venda de motocicletas cresceu mais ou menos a uma taxa de 15% ao ano, o crescimento de vendas, né? Uma taxa por ano de 15%. Automóvel em torno de 7%, 8%. Enquanto o PIB brasileiro, nesse mesmo período, cresceu em torno de... não chegou a 4%. Então, ou seja, a indústria motociclística, por exemplo, está crescendo 3 vezes mais do que o PIB. A indústria automobilística 2 vezes mais do que o PIB. Isso então, é preocupante? Não, você pensar assim, do ponto de vista da satisfação, do bem-estar individual, não. Isso aí é até um ganho da população, né? Do ponto de vista de, principalmente a população mais pobre, ter acesso, né, ao consumo de bens duráveis que antes não tinha, certo, do ponto de vista do bem-estar individual. Mas quando você vai para o lado do funcionamento das cidades, aí que residem os principais problemas, né? Porque você, com essa política de aumentar cada vez mais o transporte individual e reduzir o transporte público, né, a demanda de transporte público, você cria uma
o que a gente chama na economia de externalidades. Quais são as principais externalidades? Acidentes, que está aumentando. Hoje são mais de 43 mil mortes por ano com acidentes de transporte terrestre. Poluição, que cada vez aumenta mais em função do aumento da frota, mesmo os carros sendo mais eficientes do que eram há 10, 15 anos atrás, em função do PROCONV, né, que é um programa de controle das emissões veiculares, mas o aumento da frota acaba, de uma certa forma, anulando os ganhos disso aí. E, por fim, o tempo, né, que é o nosso bem precioso, né, que cada vez mais, se todo mundo sair nas ruas usando veículo privado, obviamente não há espaço para todos, e todos vão ter perdas de tempo, principalmente os mais pobres. Por que os mais pobres? Porque eles usam, principalmente os mais pobres, usam transporte público, que geralmente eles estão confinados no espaço menor, né, dos corredores, e eles moram mais longe dos empregos, né? Então, o mais pobre sofre mais com essa política, duplamente, porque o transporte vai se degradando, né, o transporte público, né, porque as pessoas vão deixando, os mais ricos vão deixando de usar transporte público, vai deteriorando as condições de equilíbrio financeiro. Para os mais pobres seria uma espécie de punição, já que o tempo dedicado a chegar ao trabalho, né, é um tempo cada vez mais ampliado, né? E, ao mesmo tempo, com dificuldades no sentido do conforto, da segurança, que não se modificou positivamente. E do custo também, que a partir do momento que as viagens demoram mais, o trânsito fica pior, né? Você aumenta o custo dos sistemas, você tem que botar mais funcionários, né, mais motoristas, mais operadores, você tem que botar mais frota, e isso reflete no custo. E isso nós medimos nesse trabalho do IPEA. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, né, enquanto a inflação brasileira, até uma política que está por trás disso, né, de barateamento, que eu falei, barateamento do transporte privado e encarecimento do transporte público. Enquanto nos últimos 10 anos o transporte privado ficou mais barato, em termos reais, né, a gasolina variou menos que a inflação, o preço dos veículos privados variou menos que a inflação, a tarifa de transporte público foi maior do que a inflação. Foi maior que a inflação. Então, houve um encarecimento do transporte público nos últimos 10 anos, enquanto que os insumos do transporte privado houve um barateamento. Por isso que é esse deslocamento. Mas o mais pobre acaba sendo penalizado. Paga-se mais caro pela ineficiência. Paga mais caro e fica mais tempo para fazer o deslocamento, principalmente o deslocamento pendular casa-trabalho, que é o principal deslocamento e a eficiência que o cidadão faz. Exatamente. Você mencionou aí a questão do tempo, né, e o tempo para Karl Marx era a matéria-prima mais preciosa da humanidade, porque, segundo ele, no tempo resulta todo o fim da economia, né? E, nesse sentido, nós temos um paradoxo, porque os carros hoje são dotados de elevada possibilidade de velocidade, mas essa velocidade não se pode exercer, já que, por exemplo, em Londres, a média, né, de velocidade no centro não alcança 23 km por hora, quando as carroças do século passado, as diligências eram 26, 27 km por hora, eram mais velozes. Então, nesse sentido, é uma modernidade irracional e ineficiente. Um retrocesso ao mesmo tempo, é paradoxal, né? Que comentário você poderia fazer? Olha, foi até bom você citar o exemplo de Londres. Na verdade, está ocorrendo isso. Na verdade, está ocorrendo um retrocesso, né? Você tem tecnologias avançadas, mas você não tem espaço para que essas tecnologias desenvolvam, né, todas as suas potencialidades, né? Então, como que você tem que fazer? Você tem que onerar o transporte privado? Eu acho que não é esse caminho do ponto de vista de prejudicar toda uma indústria automobilística que é importante para o país, arrecada tributos, gera empregos, né? Então, acho que não é simplesmente aumentar tributos da aquisição do veículo privado. Mas você tem que ter políticas claras, né, do uso racional do veículo privado. Então, Quais seriam? Londres é um exemplo interessante. Por exemplo, o pedágio urbano foi implantado em Londres. Hoje, no anel que circula a área central de Londres, você não pode... você tem que pagar
né? Se você quiser ir com seu carro, seu automóvel, você tem que pagar para entrar naquela área, que é a área mais saturada, né? E, por outro lado, os recursos que eles arrecadam nesse pedágio obrigatoriamente são aplicados na melhoria do transporte público. Então, você atua nos dois lados, do ponto de vista de você está onerando o uso, não a aquisição, você não está prejudicando a indústria, você tá onerando o uso intensivo, vamos supor, o cara que quer usar todo dia intensivamente o transporte, e, por outro lado, ele está ajudando a financiar a melhoria do transporte público. Então, você está estimulando duplamente o transporte público, né? Mas você tem outras políticas, por exemplo, a dimensão do espaço urbano, de uma forma mais equitativa, né? Se você observar os grandes corredores de transporte urbano, seja de carro, de ônibus... Eles privilegiam o setor privado, o automóvel privado. E na hora que você vê, se você fizer a contagem das pessoas... Às vezes tem mais gente no transporte público, porque um ônibus, por exemplo, transporte mais gente, do que o número de pessoas no transporte privado. Porque geralmente o transporte privado transporta uma pessoa em média por veículo, 1,2 em média, né, por veículo. Mas a criação de corredores específicos, como se tenta fazer aqui em Brasília mesmo, privilegiando os ônibus, né, por si só será capaz de resolver, porque também se alega, né, especialistas do setor alegam, que seriam necessárias mudanças muito mais drásticas para que, de fato, houvesse um trânsito que não apontasse na direção de um colapso, que parece que esses números aí da pesquisa do IPEA apontam para um colapso e para, ao contrário, apontar por uma solução que seja racional. Nenhuma, a infraestrutura é um elemento importante. Então, você já dimensionar o espaço urbano e deixar espaço suficiente para o transporte público, ou seja, você preocupar primeiro com o transporte público, depois com o transporte privado, é uma solução. É um primeiro elemento, mas ele não, por si só não basta. Não basta você deixar o espaço, sendo que o sistema de ônibus ele é operado de forma precária, né? Então, o conceito novo que está tendo hoje, principalmente sistemas rodoviários, é o que a gente chama de BRT, né? A sigla em inglês de Bus Rapid Transit. Na verdade, é você criar infraestrutura para que os ônibus operem à semelhança do metrô. Como que é a semelhança do metrô? Nada de trânsito. Com faixas exclusivas. Faixas exclusivas, o embarque em nível, de forma que as pessoas, que você consegue agilizar o embarque, você cobra tarifa antecipadamente, fora do veículo, para você agilizar. Você opera o ônibus como um sistema metroviário, aumentando a velocidade comercial desse sistema. E entrando na questão do sistema metroviário, é outra questão também que tem que ser levantada, né? Outra política importante, que é você aumentar as redes de sistemas metroviários, principalmente nos grandes centros urbanos, principalmente São Paulo, né? Para você ter uma ideia, São Paulo começou a construir seu metrô no mesmo ano que a cidade do México começou a construir o dela. Hoje, a rede metroviária da cidade do México é 3 vezes maior do que a rede metroviária de São Paulo, sendo que as populações se equivalem. Né? Então, a gente teria que investir muito mais. E também, talvez, Rio de Janeiro, né? E Brasília, sem dúvida nenhuma, o foco seria também você expandir o sistema metroviário, mas também, principalmente, expandir os sistemas BRTs, que parece que está ocorrendo. Tem um projeto aí de Santa Maria, né? Implantação, que a gente aguarda. Né? Implantaram o EPTG, mas na prática, é o que eu te falei, não é só a infraestrutura, tem que ter operação também. E você não enxerga isso hoje, né? Mesmo após a implantação do sistema da IPTG. A IPTG é uma região, uma via, né, que liga, que é a Estrada Parque Taguatinga, né, para os telespectadores que não são de Brasília possam entender, que liga o Plano Piloto Brasília à cidade satélite, que hoje já não se chama mais assim, de Taguatinga, que é uma das mais populosas de Brasília. É um grande eixo populacional de Brasília, né? Agora, nós temos um outro elemento que foi detectado nesse estudo do IPEA, a partir dos dados da pesquisa do IBGE, que os gastos das famílias que mais estão despendendo recursos com transporte privado são em combustíveis e, em segundo momento, em manutenção. O combustível chega a ser 27%. Quais os comentários que você pode fazer sobre isso? Essa é outra
problema que a gente enxerga, que a população, além de adquirir o veículo, né, que você tem um primeiro gasto, como houve uma política de aumento de crédito e de facilidade no crédito com prazos maiores, então a tendência é que as prestações ficaram valor baixo, por isso que deu uma repercussão em termos em relação aos gastos com transporte privado pequeno, né? E o gasto com gasolina foi o maior item. Isso mostra que as pessoas estão tendo acesso ao veículo privado e, a partir do momento que tem acesso ao veículo privado, eles passam a ter gastos elevados com gasolina. Uso intensivo, então. Então, significa que estão usando intensivamente o veículo privado, né? Ou seja, boa parte do aumento da renda familiar que se observou também no mesmo período... Está canalizado para isso. Para o transporte. Isso é até uma coisa interessante que o estudo levantou, que realmente na última década, principalmente a partir de 2002, 2003, houve uma tendência de aumento de renda das famílias brasileiras. E a gente observou que a proporção de aumento de gasto com transporte privado e principalmente com gasolina foi superior à proporção desse aumento de ganho de renda praticamente em todas as faixas, todos os estratos de renda. O que significa isso? Que esse aumento de renda que a população brasileira está sendo, grande parte dele está sendo canalizado para o transporte privado. A princípio não teria problema nisso. Se você imaginar, por exemplo, a Europa, onde a renda é alta, todo mundo tem automóvel, todas as famílias têm, porque a renda é alta como a americana. Mas só que no dia a dia eles usam muito o transporte público, principalmente metrô e até mesmo sistema de ônibus, porque lá há um sistema de transporte público com qualidade. Eu acho que esse que tem que ser um modelo brasileiro, onde as famílias têm acesso ao transporte privado, né, mas no dia a dia eles possam usar um transporte público de qualidade. Ao contrário do modelo americano, que é o que a gente está indo mais para o lado americano, que as famílias têm o transporte privado e usam intensivamente o transporte privado. Né? O transporte público lá nos Estados Unidos vamos dizer assim, marginalizado. Agora, né? sem esquecer que na Europa agora há um perfil de renda decadente, que boa parte das famílias, pela crise, pelo desemprego, né, pela perda de salarial e tal, é de chamar a atenção aqui no Brasil o fato de que não se fez nenhuma combinação entre o estímulo à produção de veículos individuais, sejam automóveis ou motocicletas, a que a boa parte da receita dessa operação altamente lucrativa fosse destinada a fortalecer o transporte público. Por que não, senhor? Dificuldade política, você acha? Sem dúvida nenhuma, o transporte público ficou aí renegado nos últimos 20 anos. Houve nos últimos 2, 3 anos, principalmente em função da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né? E ficou claramente explícito num relatório da FIFA que o transporte público era problema no Brasil. Então houve até uma política aí de retomada de investimentos, né, principalmente nas cidades sedes da Copa do Mundo. Então você tem muitos projetos aí nas Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, projetos de corredor, né, de ônibus, até Brasília mesmo, o que foi citado aqui também é fruto disso. Então houve uma retomada, mas na prática o transporte público ficou sem investimentos aí desde a Constituição de 88, quando o governo federal deixou, vamos dizer assim, de ter responsabilidade com a gestão do transporte público. Né? Que ficou caracterizado um pouco depois com a demolição ou extinção do GEIPOT, por exemplo. GEIPOT e BTU, que eram empresas de planejamento de alto nível, né, que foram responsáveis pelo início do planejamento, por exemplo, dos corredores de Curitiba. E nós tivemos um retrocesso de quase 29 mil quilômetros de linhas férreas no Brasil. Né? O próprio metrô, foi dessa época, os projetos de metrôs com investimento federal, né? Então realmente houve um retrocesso. A gente espera que com esses eventos nos últimos anos aí, que o governo federal já com o PAC, né, o PAC da mobilidade chamado, que retomou os investimentos, né, mas ainda são investimentos, não investimento direto da União. Na verdade, são empréstimos, né, que as cidades, que os municípios têm que, de uma certa forma, devolver. Então, uma observação que pode ser feita, né, Carlos Henrique, é que
eles não alcançam o mesmo ritmo e volume daquele incentivo que é dado ao transporte privado, especialmente a partir do aumento da produção dessa modalidade privada de transporte, né? Isso aí é outra questão aí que a gente tem que discutir, das iniquidades, né? Hoje, se você observar os subsídios, na verdade, você tem subsídios direto ao transporte privado, né? Através de isenções de tributos, né? Carro Desoneração. Popular, gasolina e outras políticas também de estímulo. Por exemplo, aqui em Brasília, em outras cidades também tem. Você usa o espaço público sem pagar por ele, você não tem estacionamento pago, né? Então, na verdade, você está privatizando uma área que é pública, né? O cidadão dono do automóvel que dali é uma privatização na prática, ele não paga nada por isso. Então, se você somar todos esses benefícios que o transporte privado tem, né, e comparar com alguns que o transporte público tem, sem dúvida nenhuma. Nós poderíamos dizer, assim, como conclusão, que já que está terminando o nosso programa, que na linha do Horizonte, se não houver uma correção de curso, pode vir aí um colapso da mobilidade. Sem dúvida nenhuma, o que vai acontecer é que já está acontecendo, principalmente nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, é que chega em determinadas situações a cidade para, né? Por exemplo, em dia de greve de transporte público para a cidade, para você ver como é importante o transporte público para a vida das pessoas, mesmo perdendo espaço como vem perdendo nos últimos anos, né? Muito bem. Estamos chegando ao final aqui do programa Cidadania, que examinou o gasto das famílias brasileiras com o transporte privado e público. Nós queríamos agradecer a presença aqui do Carlos Henrique Carvalho, pesquisador do IPE, engenheiro com especialização na área de transporte, né, engenharia de transporte. Obrigado pela presença. Estaremos sempre de portas abertas aqui. Obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar estas ou outras partes da programação da TV Senado, olha aí na sua telinha como fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.